Vou começar hoje com o pastor Paulo César. O pastor Fernando já veio muitas vezes no programa, então vamos conversar com o pastor Paulo César. Eu ia falar por uma questão de respeito, de idade, mas ele vai ficar bravo comigo, né? Se bem que na hora que eu cheguei no camarim, o pastor Paulo ficou falando assim, o cabelo tá branco e tudo. Eu estava explicando que eu estava pintando o teto da minha casa. Pastor Paulo, heresia, todo erro teológico é uma heresia, como é que o senhor entende isso? Não é necessariamente, um erro teológico não é necessariamente uma heresia. Não é? Por exemplo, existe uma divergência muito grande sobre quando Jesus vai voltar, se é antes da grande tribulação, se é no meio da grande tribulação, se é pós-tribulação. Não é? Tem aqueles que acreditam que nós já estamos vivendo no milênio, que Satanás já está preso. Não é? Então, isso aí não é necessariamente uma heresia, não é? Então, é uma divergência de opiniões. Mas a palavra grega heresia, que é traduzida por heresia, ela significa escolha. Ah, sim. Ou alguém que segue um princípio próprio. Porque nós não seguimos princípios próprios. Nós seguimos os princípios estabelecidos por Deus. Sim. Por exemplo, eu já ouvi alguém dizer que Moisés foi um grande legislador. Moisés nunca foi legislador. Moisés está mais para um escriba de Deus do que... Porque não foi ele que criou as leis. É, né? verdade. Então, nós não somos capazes de criar nenhum ensino extra-bíblico. Se a gente criar um ensino extra-bíblico, a gente é herege. Perfeito. Né? Por exemplo, até uma verdade que é tirada do corpo da verdade e enfatizada exageradamente pode ser uma heresia. Dá um exemplo. Por exemplo, imagine um pastor que ele só pensa em disciplina da igreja, só disciplinar. Disciplina na igreja é uma verdade bíblica? Sim. É uma verdade bíblica, mas se eu enfatizo demais isso só e tiro isso do contexto geral da Bíblia, isso pode virar uma heresia. Supervaloriza uma faceta, né, da verdade. Exatamente. Fica desequilibrado, né, Fernando? Mas, Fernando, mas, por exemplo, qual que é o risco de uma igreja que permite que uma heresia penetre? Eu estava até pensando, pastor Paulo, porque como a gente tem esse vínculo forte com a Igreja Batista da Lagoinha, quando a gente vê falar de Lagoinha na internet, a gente quer saber o que está dizendo. Eu vi lá assim, uma postagem, olha que coisa, Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, celeiro de heresias. Eu fiquei assim, meu Deus, quer dizer, eu estou aqui, são 20 anos, né? A igreja está completando 60. Mas assim, por que celeiro de heresias, né? Porque assim, uma igreja que são 80, quantos? 80 mil. 80 mil e pouco. 81 mil membros. Eu convivo com essas pessoas diariamente. Eu confesso que eu conheço essa doutrina. Entende? Eu sou apegado à palavra de Deus. Eu nunca ia conseguir conviver com a heresia. Porque a heresia provoca o que na igreja, pastor Fernando? O pastor já introduziu muito bem. A heresia, na verdade, é um ensinamento contrário àquele já estabelecido pela igreja. Obviamente que a doutrina estabelecida pela igreja, a igreja cristã, ela é bíblica. É a bíblica. E já são ensinos, nós poderíamos dizer, ortodoxos, tradicionais, que, na verdade, fazem parte da crença dos cristãos por milênios já, né? Por vários e vários séculos. Então, um ensinamento contrário, na verdade, um ensinamento contrário contra aquele ensinamento reputados como verdadeiros, sempre aconteceu. Desde sempre existe a heresia. Primeiro século já tinha? Não, primeiro século, na verdade, fervia, né? Depois a gente pode até falar sobre algumas coisas. Inclusive, algumas doutrinas foram mais claramente definidas para a igreja porque surgiram um ensinamento que vinha contrário àquilo que já estava estabelecido. Não era nenhuma preocupação, mas surgiu alguma coisa contra. Houve a necessidade de propor uma defesa. A apologética é isso, né? A defesa da fé cristã. Então, a heresia, ela tem a capacidade, que é um ensinamento, portanto, errôneo, né?
claramente errôneo, não são apenas essas divergências, visões diferentes de determinado, não, ensinamentos que são contrários à fé cristã. Só fazer uma pergunta, por exemplo, nós que somos batistas, batizamos por imersão. Sim. Metodistas, presbiterianos batizam por aspersão. Sim. Vocês não diriam, então, sendo batistas, que é uma heresia batizar por aspersão? De modo algum, porque há o batismo nos dois casos. Então, existe o batismo como ordenado na Bíblia. Agora, o modo desse batismo, ele tem alguma coisa de diferente. Exatamente. A gente pode dizer, então, talvez, que nesses aspectos secundários, a forma do batismo, há uma flexibilidade. Mas no que é essencial, o que os credos propõem, nós temos que ter unidade. É mais ou menos por aí. Exatamente. Há pontos que são centrais, inegociáveis, portanto, e há outros pontos onde a gente pode dizer que há liberdade. Há liberdade. O próprio apóstolo Paulo, ele, de certa forma, ele fala sobre isso quando ele fala dos alimentos, por exemplo. Quer dizer, há liberdade. Há mandamentos que são autoritários. Há proibições, aqueles mandamentos negativos, quando dizem não matarás, não isso, não aquilo. Os absolutos morais. Exatamente, mas existe aquele campo da liberdade, que ninguém vai errar quando mantém o respeito, sobretudo, pelo outro, que opta ou tem uma prática um pouco diferente dentro daquele campo que há liberdade. Mas a heresia, portanto, ela pode minar, ela mina a fé, ela destrói a fé genuína, já que ela é um elemento estranho e diferente daquele tradicional da fé cristã. Inclusive, a heresia, normalmente, um dos primeiros pontos é isso. Como que definimos uma heresia? É um ensinamento que está contrário ao ensinamento bíblico. Então, ele faz mal, ele destrói a fé. Tanto é que Paulo, aos Coríntios, diz isso, que muitos apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, isso aí são os falsos ensinamentos, o que nós chamamos também de heresias. Ele, então, mina a fé, ele destrói a piedade, ele destrói a comunhão, ele destrói a espiritualidade, enfim, ele faz muito mal para a igreja. Quero aqui agradecer o Marcelo, que está assistindo a gente lá de Muzambinho, né, sul de Minas. Diz que ele está ligadinho, ele e a filha dele, a Emily. Muito obrigado, Marcelo e Emily, por estarem assistindo o programa. Deixa eu só colocar o pessoal também na conversa. Se souberem de heresias aí, manda para cá que eu vou ler para os pastores. Eu quero que eles falem. Eu não vou entrar nessa não, porque é difícil. Tem umas aí que o pessoal fala que se é ou não é heresia, eu tenho dificuldade, né? Bom dia, pastores. Meu nome é Poliana. Muitas vezes até a boa intenção pode ter uma consequência ruim. Todas as nossas decisões têm que ser debaixo da autoridade e permissão de Deus. Temos que abrir mão do direito de justiça do homem em favor da justiça de Deus. Temos que ouvir mais o céu. Né? Ela fala que nós estamos vivendo tempos difíceis, as pregações de passagens bíblicas fora do contexto, que acontece muito dentro da igreja. Né? E essa questão, por exemplo, das pregações, como é que ouvindo uma pregação, eu posso saber que se ela é, pastor Paulo, uma mensagem herética? Olha, o conhecimento bíblico é fundamental para isso, não é? Então, nós nos debruçarmos nas Escrituras e gastarmos tempo com as Escrituras, não fazermos uma leitura seletiva da Bíblia, porque quando você faz uma leitura seletiva, esse é um problema muito grave hoje na igreja, a leitura seletiva da Bíblia. Você escolhe determinados textos, seus textos preferidos, e abandonam outros textos que estão fundamentais. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia despojado de óculos, despojado dos óculos pré-receitados. Os óculos pré-receitados, né? Por exemplo, o óculos do machismo. Quando você lê a Bíblia com óculos do machismo, você vai ver determinados textos. Quando você lê a Bíblia com óculos do clericalismo, você vai interpretar de modo diferente determinados textos, né? Então, você tem que estar despojado diante de Deus. Posso fazer uma provocação, sem querer cortar, mas pois não. Até com óculos do calvinismo. Eu tenho uma formação calvinista, mas a minha formação calvinista. Tem certas pessoas, eu estou olhando aqui no estúdio, tinha uma pessoa que falava que ela estava aqui no estúdio, o Cássio é calvinista. Gente, eu não sou calvinista, eu tive uma formação calvinista. Agora, quando a gente olha a Escritura pelo olhar só de Calvino, gente, Calvino não é Deus. Não é? Porque às vezes você começa a selecionar textos, não é? E só lê os textos que confirmam os 5 pontos do calvinismo.
Então, a gente tem que fugir dessa leitura seletiva da Bíblia. Quando você faz... A gente não pode ir para a Bíblia como a gente vai para o supermercado, por exemplo. Pega lá o carrinho de compras, chega lá na gôndola, tem vários produtos lá. Você escolhe os produtos que você quer e põe no carrinho e vai embora. Tudo bem, quando se trata do supermercado. Mas quando se trata da Bíblia, a gente não pode fazer isso. A gente tem que comer o cordeiro todo. Não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se a gente faz essa leitura seletiva, a gente complica. E outro complicador também que eu vejo é a atitude do coração. Porque, às vezes, a gente pode ter uma doutrina correta, mas uma atitude do coração errada. Tá. E isso pode ser causar também divisão no meio da igreja. Como, por exemplo, Satanás aplicou, mas acertadamente, fez uma exegese do texto assim linda quando aplicou Salmo 91 a Jesus. Porque qual é a chave do Salmo 91? A chave do Salmo 91 é o verso 1º, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, não é? E daí ele disse, olha, está escrito lá que não permitirás que o teu pé tropece em nenhuma pedra. Ele usou o texto corretamente, porque quem é que podia, quem é que habitava mais no esconderijo do Altíssimo do que Jesus? Não é? Então, a aplicação do texto foi correta, mas a motivação do coração era uma motivação errada. Ele usou as Escrituras para um fim errado. Nesse caso, você está falando, deixa eu só dar crédito aqui ao Guilherme, o Guilherme do Rio Grande do Norte. Você conhece a cidade de Alexandria, no Rio Grande do Norte? Não. Eu conheço, é legal, né? Alexandria, é isso mesmo, né, Guilherme? Eu conheço Natal, né, que é no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se... Eu não conheço, mas já ouvi falar muito, já li a respeito também da Alexandria lá do Egito. Mas não é no norte da África, né? Mas é Alexandria mesmo, Rio Grande do Norte. Abração, Guilherme. Mas, por exemplo, você está mencionando aí aquela questão da ortodoxia versus a ortopraxia. Às vezes você é ortodoxo na doutrina, mas sua prática não é. Eu lembro que há alguns meses passaram algumas reportagens de alguns grupos, até que tem em Belo Horizonte, nas proximidades da Grande Belo Horizonte, um lugar onde as pessoas se retiram, montaram um grupo isolado, em que o líder ele tem direito sobre a vida das pessoas, há grupos em que há até poligamia e tudo. Esses grupos a gente chama de sectários, de seitas. Eu posso ligar a heresia à seita no sentido... há uma tendência de uma igreja que é uma igreja bíblica, evangélica, se torne seita por acolher heresias? O que vocês pensam? Sim, certamente. A heresia é o ensinamento errado, né? A seita é o grupo sectário, ou seja, um grupo separado de algum outro principal e, obviamente... Talvez por causa de uma heresia, normalmente é isso que acontece. Por causa de uma heresia, nasce um grupo separado, que aí acaba produzindo um modo totalmente próprio. E normalmente esse modo próprio, nele tem um autoritarismo, o exclusivismo, por exemplo. Eles são os únicos que conhecem as coisas de Deus, que são salvos, mesmo dentre o grupo dos cristãos. Eles são exclusivistas, automaticamente autoritário e exercem grande influência, ou não é nem influência, domínio. Influência, qualquer líder exerce influência. Eles exercem grande domínio sobre a vida das pessoas. É uma característica desses grupos sectários. Abuso religioso, né? Abuso da fé. Abuso de tudo. Praticamente todos os movimentos que até hoje foram e são considerados sectários, seitas, eles têm essa característica em comum. Eu estou lembrando de dois. O David Koresh, lembra? Do ramo da Isso, dizia que era Jesus. Eles incendiaram a propriedade. Mais de 300 pessoas. E o Jim Jones. Que esteve aqui em Belo Horizonte. Ele morou aqui. Morou aqui em Lagoa Santa. É verdade. Né? Que loucura, que risco. Livramento que nós tivemos. Pouco tempo depois. Pena que foi para Guiana. Ele voltou para os Estados Unidos, depois foi para Guiana e matou 900 lá. Né? Suicidaram, né? Você vê o ponto que a heresia é nociva, né? O pastor Paulo ele tocou no ponto principal aqui, que é o conhecimento. Ninguém poderá, vamos dizer assim, entender, detectar uma heresia
se ele não tiver conhecimento das doutrinas bíblicas. Como que você vai conhecer o falso sem conhecer o verdadeiro? Para nós julgarmos alguma coisa falsa, nós temos que conhecer o verdadeiro. Então, é por isso que as pessoas, sobretudo na internet, muitas coisas são ditas que é heresias, outras coisas que não são. Há uma confusão, porque às vezes é um terreno, parece que é uma terra sem dono, e as pessoas entram lá e também dão opiniões, mas, sobretudo, não querem compreender as Escrituras, ler as Escrituras, aprender as Escrituras. Né? A pessoa quer receber de outro, né? Se isso é heresia ou não, mas nós precisamos aguçar essa nossa capacidade, precisamos aguçar essa nossa capacidade para fazermos esse julgamento. E esse julgamento, há muitas pessoas do nosso meio que pensam que fazer esse tipo de julgamento é errado, porque nós não podemos julgar. Ao contrário, nós temos que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Nós não podemos julgar precipitadamente, nós não podemos julgar sem conhecimento. Jesus mesmo disse para julgar, né? Exatamente. Julgar e não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Né? Nós temos, é um papel nosso. É um papel nosso. Paulo critica a igreja de Corinto pelo fato de não haver entre eles sábios que pudessem julgar as questões entre os irmãos. Tanto que Paulo tinha que escrever para orientar. Eles eram assediados, por exemplo, por falsos apóstolos, mas eles discerniam isso. Paulo dizia que eles estavam gostando. Eles não tinham essa capacidade de discernir isso. Gente, nós estamos chegando no Acre. Vocês conhecem o Acre, Rio Branco? Eu conheço. Infelizmente é um dos estados que eu não conheço. Gente, é uma delícia o Acre. Eu já estive lá, né, era campo missionário da Igreja Presbiteriana, lá no Rio Branco do Acre. Do Acre é o pastor Ataíde Queiroz. Obrigado, viu, pastor Ataíde? Pastor Ataíde de Rio Branco do Acre, da Igreja Salvos pela Graça. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Salvos pela Graça de Rio Branco, no Acre. E ele parabeniza a gente pelo programa e fala sobre heresias ligadas ao Natal. Nós vamos ter até um programa específico aqui sobre Natal, e eu vou pedir ao pastor Ataíde para, acho que vai ser no dia 24, nós vamos fazer esse programa, sobre heresias, mitos e verdades acerca do Natal. Então vou deixar para a gente explorar isso no dia, mas só quero dar o crédito aqui para o pastor Ataíde. A produção está dizendo que vai para o dia 25, mitos e verdades sobre o Natal. Tá bom, pastor Ataíde? Tem gente aqui mandando mensagem sobre a questão de uso de certos utensílios. Deixa eu ver quem foi mandou. Eu estou pedindo o pessoal mandar o nome. A pessoa é de Belo Horizonte, o código de área, falando o seguinte, sobre o uso de utensílios. Existe uma heresia usar utensílios do Antigo Testamento atualmente, como o candelabro, acho que está falando da menorá, né? A Arca da Aliança, sombra do Onipotente, chofar. Isso é heresia? Usar essas coisas no culto? O que os pastores entendem? Eu entendo, depende como você usa. Sim. Se você usa aquilo como um amuleto, você usa aquilo como alguma coisa para transferir poder ou graça, daí pode ser uma heresia. Mas se você usa aquilo de maneira pedagógica, simbólica, para ensinar a respeito do significado daquilo, qual o significado para nós hoje, não é? Não vejo problema nenhum. Esses materiais não podem fazer parte da fé, da crença, exatamente, do nosso ritual cristão, porque a fé cristã não exige e nunca teve absolutamente nada de material envolvido, a não ser a ceia do Senhor. Exatamente. O pão e o vinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.